Agora a gente vai para o capítulo de número 7, orografia. E o que é a orografia, né? Na realidade, o termo ele vem de uma palavra da geomorfologia, que é a descrição das montanhas, fronteiras, alturas, etc., por meio de instrumentos técnicos adequados. Então, aqui no caso, a gente vai estar falando um pouco sobre isso. E aqui o pastor Enéas começa muito bem, né? Ele diz: a terra de Canaã é montanhosa por excelência. Daí a razão da Bíblia chamá-la terra de montes e vales. Deuteronômio 11, 11. A Eretz Israel, como era denominado Israel nos tempos bíblicos e odiernos também, do norte ao sul media 225 quilômetros e do Mediterrâneo até a entrada do deserto 130 quilômetros. Opa, esqueci de mudar aqui. Então, aqui agora vamos falar um pouco sobre isso. E o Dio estava comentando, enquanto os irmãos, né, foram ao toalete, que fez um estudo do Vale do Jaboque, em certa ocasião, né, Dio? Sim, foi uma pequena pesquisa, só para fazer uma citação na pregação que fiz. Falei que o Jacó ele teve um encontro com Deus no Val de Jaboque, né? Então, Então, o que você aprendeu sobre o Val do Jaboque? é um rio que em lugares dava travessia a pé, mas lugares onde era bastante extensa, né? Não caberia, não dava para fazer a travessia. E era um lugar onde era um vale, né, onde tinha montanhas muito altas, mas ali era o encontro de montanhas, onde se formava um rio. E foi justamente ali naquele lugar, na travessia ali, que Jacó teve um encontro com Deus. Um lugar de travessia, um lugar de encontro com Deus. Muito bem. Eu me lembro de um livro que eu li, certa ocasião, é um livro chamado Jesus, o maior psicólogo do mundo. O autor ele começa falando sobre montes, montes. E em um dado momento ele disse que ele estava com o seu irmão subindo um monte, uma certa região, e acontece algo muito curioso, porque enquanto ele conversava com o seu irmão, ele notou algo, que em cima de um monte geralmente não tem muitas árvores, né? Até tem em alguns lugares, mas não é um lugar muito rico para plantio. Pode ver, numa colina, num monte, geralmente você não vê ninguém plantando nada. Ah, a lição de moral, né? É que nos vales ali há riquezas, porque é onde se concentra os minerais, é onde se concentra, né? Tudo. Mesmo um ser que morre, por exemplo, e a gente sabe que no primeiro momento aquilo é uma carniça, mas no processo da natureza aquilo vai ser o que? Um adubo, né? Tudo isso se escorrega para os val, ou seja, para os vales, né? E são nos vales que há fertilidade. É nos vales que ali se encontram a riqueza. O que isso nos faz lembrar, irmãos? Salmo 23, não? Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, né? Amém. A gente lembra também da transfiguração. Jesus subindo por um monte de glória, mas os apóstolos estavam, logo quando eles descem, com um grande desafio diante deles, aonde? No monte? Não, no pé do monte. Tinha um garoto endemoniado, lembra? Então é no vale que há riqueza de vida, é no vale que há experiências, e é no vale que a gente também precisa do auxílio do Pai, porque tem momentos que são de vales de sombra e de morte, né? No meio dessa riqueza há os inimigos, né? Então a orografia, e aqui fazendo a mesma figura de linguagem, fazendo uma avaliação agora dos montes, talvez na avaliação dos montes e dos vales, para nós essa mensagem fica um pouquinho mais lúcida. Pode ver que você, Ivan Dilson, nosso irmão Dil,
já começou a falar um pouquinho do Val do Jaboque, Sim, né? A gente tem aqui, no caso, o Sermão do Monte. Temos o Monte das Oliveiras. Temos o Monte Sinai, o Monte Sião, o Monte Horebe. Aí as mensagens ficam mais claras para nós, né? Dos rios, eu precisei fazer uma lição de casa um pouco mais trabalhosa para a gente poder enxergar de forma clara o memorial de Deus por meio da hidrografia. Dos montes, eu não vou precisar fazer muita lição de casa com vocês, porque essa linguagem já é mais típica para nós, né? Já é mais clara para nós. E monte também remete a uma outra ideia. É o lugar que nós nos encontramos com Deus, é o lugar mais próximo do céu. Também uma outra ideia muito boa, né? Então, alguém leia para mim aqui, irmãos. Pode ler para mim, Dio, aqui a partir do onde eu parei aqui, ó, nessa pequenina faixa em diante. não estou encontrando, pastor. Aqui, ó, aqui, ó, Eretz Israel. Logo no segundo Assim, parágrafo, né? achei, Fazendo mais uma citação antes disso, né? claro. Olha só que interessante. 225 quilômetros do norte ao sul e do Mediterrâneo até a entrada do deserto, 130 quilômetros. Pequeno, não, irmãos? Muito pequeno. Quando a gente pensa assim, a terra de Israel é muito pequeno. 130 quilômetros, 225 quilômetros. É muito pequeno. Né? Quando a gente imagina como esse território foi o palco da revelação de Deus para toda a humanidade. Pode ver que a gente está falando, né, na revelação porque tem um contexto físico. Nesse contexto físico teve uma revelação escrita, teve um povo, tem uma história com esse povo, tem acontecimentos. Então leia para nós, nessa pequenina faixa. Nessa pequenina faixa existem os contrastes mais chocantes da Terra, e por isso encantadores. Do Monte Hermon, a quase 3.000 metros acima do nível do Mediterrâneo, ao Vale do Mar Morto, a 400 metros abaixo do nível do mar, com rios e vales, montes e desertos, lagos e pântanos, jardins floridos e aridez gritante, olivais imensos e areais quentes, frio e calor. A Eretz Israel forma o conjunto mais espetacular do globo. Do Hermon ou do Nebo podemos descortinar esse maravilhoso panorama da Terra Santa. Israel passou 400 anos no Baixo Egito, cujas terras são planas, onde não chove e a terra confina com o medonho deserto do Saara. Passaria sob o comando de Moisés para Canaã, terra de montes e vales, e onde a chuva é abundante no inverno. Os montes exercem poderosa influência no povo, que contou os cumes e as elevações na sua poesia ou prosa. Salmos 36, 6, 72, versículo 3, 121, versículo 1, Isaías 54, 10, Ezequiel 6, 3. Até só um minuto. Você pode ver, irmãos, que raramente, pelo menos, a gente não vê tantas citações da hidrografia na poesia, mas os montes, sim. Pode ver que é mais comum na história do povo de Deus a citação, né? E até mesmo porque é natural que as pessoas citam mais por causa dessa questão territorial. É a divisa com tal família, ele habita nas montanhas tal, nas rochas que ficam no monte tal. Então, assim, a citação acaba tendo mais peso em toda a narrativa bíblica, né? Então, Verdade, pessoal. continua para nós, a importância. A importância dos montes na Bíblia é muito grande. As tábuas da lei foram dadas por Deus a Moisés no monte. Arão morreu no monte.
também Moisés. A bênção e a maldição foram proclamadas em montes. João Batista nasceu nas montanhas. Jesus nasceu na região montanhosa da Judéia. Sua grande batalha com o diabo foi num monte. No monte proferiu o seu maior sermão. Configurou-se no monte. Transfigurou-se. Transfigurou-se no monte. Isso mesmo. Organizou no monte. Foi. Agonizou. Agonizou, nossa. Foi Tranquilo. crucificado no monte. Foi sepultado e ressurreto no monte. Ascendeu ao céu. Ascendeu ao céu de um monte e voltara colocando seus pés no Monte das Oliveiras. Fantástico. Aqui o pastor Enéas, Tremendo, ele pegou tremendo. emprestado aqui um pouquinho da poesia de Davi, porque só aqui a gente já dá para... olha, irmãos, mais uma vez aqui, trazendo para o lado prático, né? Só aqui dá para a gente começar a ter aquele desejo de conhecer os montes e as histórias, né? Podem ver que agora em Josué, eu preguei o livro todo, concluí, mas o quanto marcou para mim o Monte Ebal e Gerezim no Vale de Siquém. Ficou algo. Eu já tinha lido Josué dezenas de vezes. Eu nunca que destacou tão grande o Vale de Siquém. Siquém passava por mim como se a gente passa pela rua, sabe? E então o Monte Ebal e o Gerezim sim destacava, mas essa questão dos montes, quando a gente começa a ter essa relação mais próxima, gastar esse tempo, por exemplo, no livro de Juízes você vai ver, por exemplo, o pessoal de os gileaditas, de Gileade, os montes de Efraim, Jabes de Gileade, são regiões montanhosas. Então, você começa a entender um pouco o costume de cada povo e essa questão fica mais clara para a gente, né? Então, vamos ler aqui mais um pouquinho. Agora, pastor Johnny, leia para nós a importância. Você já leu? Não, já leu. Não, não leu. Acho que já. Ah, leu, acabou de ler. A gente está nos Montes Líbanos, eu acho, Isso. né? Isso. Agora, para. Não, aqui, ó. Para entendermos claramente, um pouquinho antes. Perfeito, acabei de encontrar. Para entendermos claramente o sistema orográfico da Palestina, precisamos começar pelo norte, isto é, pelo Líbano e Síria. Fora, portanto, perdão, dos territórios de Israel. Alguns montes servem de limite entre esses países e outras cordilheiras que entram por Israel e o Reino da Jordânia. Vamos começar por duas serras muito importantes, Líbanos e Antilíbanos, e o correspondente vale entre eles. Tá bom. Bom, E aqui eu vou deixar para vocês depois, irmãos, para vocês, isso é material de leitura, né? Natural. E aí, qualquer dúvida, vocês falam comigo, porque aqui as descrições do pastor são cheias de detalhe, como vocês sabem. Né? Eu queria só dar um destaque agora aqui para o Monte Hermon, que ele é muito citado também nas páginas da Bíblia, né? Leia para nós aqui, pastor Johnny, o Monte Hermon, só essa primeira citação aqui. perfeito. Monte Hermon. O hebraico registra Hermon. Especialistas acreditam que vem da raiz Haran, no grau verbal ífio, que significa dedicar, consagrar. Em Deuteronômio 4:48 é chamado de Sion. Em Deuteronômio 3:9 diz que os sidônios lhe chamavam Sirion e os amorreus Senir. O texto de 1 Crônica 5:23 faz distinção entre Baal Hermon e Senir. É o pico mais elevado do Antilíbano, maciço montanhoso situado a sudeste dos Líbanos orientais. Tá bom até aí. É um monte muito citado na Bíblia e a gente acaba ouvindo muito as histórias com relação ao Monte Hermon, né? E agora vamos para um outro monte. Eu quero também dar um destaque para vocês. Aqui é o Monte Hermon, é esse desenho, né, que o pastor Enéas colocou. Eu quero citar aqui esse outro monte também, o Monte Tabor, na Baixa Galileia, né? Também algumas vezes foi citado mais no Velho Testamento, e aqui é esse daqui.
Carmelo. O que vocês lembram do Monte Carmelo? Lembram do Monte Carmelo? De algumas histórias? Sim, sim, mas não lembro especificamente, né, as citações, mas bem, O nome é familiar, né? bem familiar. Eu acho que está bem fresco na tua cabeça, né? Porque acho que me parece que fala um pouco em Josué. Então, Josué até cita aparece aqui, ele, né? sim, Josué cita, né? Mas principalmente as histórias dos profetas Elias e Eliseus, né? Monte Carmelo. Então, assim, você vê, é um monte que, para a vida desse profeta, teve um significado muito grande. Então, quando a gente vai ler as histórias e confrontar, avaliar, né, com a vida do profeta Elias e Eliseu, ele tem um destaque muito mais importante, né? Então, era isso. Leia para nós, Felipe, só um começo aqui do Carmelo. O termo vem a ser vinha, jardim, terra jardinada e frutífera, ou simplesmente terra fértil. Usado quase 30 vezes somente no Antigo Testamento. No hebraico é Carmel, no árabe Curmul. Sob o nome Carmelo designa-se. Tá bom. Aí, aqui vai dar algumas descrições, né, que é uma cidade situada a 15 quilômetros ao sul de Hebron, uma pequena montanha ao sul de Judá, onde Saul, e um monte. E aí onde entra aqui a parte principal de Elias. Eu queria que você lesse para nós, Felipe, aqui, ó, essa parte aqui, ó. Um recato aqui, daqui em diante. Dá para ver? Dá. No recanto do monte existe um lugar chamado Mahrakan, que significa incêndio, um poço que a tradição afirma ter sido de onde Elias tirou águas 3 vezes para o seu sacrifício. Muitas pedras rolam no monte em forma de melão. No cume do Carmelo, Elias travou a batalha contra Baal. Lembraram agora do Monte Carmelo? Fantástico, né? Por isso que esse monte tem um significado. Ó, percebam que para nós, brasileiros, é uma planície a mais, né? A gente tem uma geografia tão rica, né? É um monte a mais na nossa. A gente nunca, pelo menos eu cresci a vida toda, nunca ninguém classificou. É o monte tal, pode ver. A gente fala o bairro, a cidade. A gente nem percebe que tem monte, não é assim? É Ah, verdade, é a professor. Serra da Cantareira. Subiu a serra, tudo é serra, não é? É a Serra de Santos, é a Serra do Litoral Norte. A gente não tem essa riqueza, né? Então, leia para nós aqui, Fê, por gentileza, onde está em destaque. Tá desligado seu microfone, Felipe. Opa! Centenas de sacerdotes foram derrotados pelo Senhor e mortos no ribeiro de Quizon, 400 do poste ídolo e 450 de Baal. O profeta Eliseu passou muitas vezes pelo Carmelo, segundo a Reis 2:25, 4:25. Ao sul do Carmelo está Dotã, onde José foi vendido aos ismaelitas por seus irmãos. Gênesis 37:17. Ali também os Círios foram feridos de cegueira por Eliseu, segundo a Reis 6:13 ao 18. Muitos detalhes de textos que remetem a histórias tremendas. Por isso que o Carmelo acaba tendo esse destaque, né, na história bíblica. E agora vamos aqui para o outro e para o último, para a gente parar aqui por hoje. Né, o que eu quero fazer uma citação. O senhor falou Bom, até de né, quem sabe um dia ir para as terras santas, né? Eu fico imaginando, né, a gente subir nesse monte, por exemplo, Monte Carmelo, e saber que ali ocorreu o milagre, né, de Deus, né, de Elias com os profetas de Baal e Deus mandando fogo naquele monte ali. Ou seja, você está dentro da história bíblica, deve ser algo extremamente peculiar e único, né? e único. É andar Exatamente. na Terra Santa, é andar nas páginas das Escrituras, né? Sim.
E Deve esses ser uma dias eu não sei sensação se muito você... legal. É fantástico, Felipe. Eu não sei se você estava numa das aulas, que eu falei que um amigo meu que não é cristão foi para Israel. Você estava nesse dia? Eu não sei se eu falei semana passada, acho que foi na... E ele dizia isso, ele falava assim, Raimundo, eu não sou religioso. Eu não... Ele é até um pouco pro lado do budismo, mas mesmo pro budismo ele não... Ele só é porque ele é oriental. E ele fala que ao chegar em Israel, ele fala assim, é magnético, é fora do comum. É o lugar que Deus escolheu, né? Por isso que é, é, é especial. Hoje, enquanto eu preparava a aula aqui para vocês, e meditava, né? Eu tinha já preparado semana passada e hoje, como eu não dei a hidrografia, então eu refiz. Eu estava aqui meditando e eu, enquanto eu folhava o livro, lia as histórias, tudo, eu dizia assim, Senhor, eu quero valorizar mais esse lugar, porque esse foi o palco da tua revelação. Esse é o memorial vivo de Deus na Terra. Eu quero entender melhor cada espaço, cada pedra, né? Um monte de calcário tem uma história, é um memorial vivo. Eu quero poder trazer o significado das tuas histórias, da tua revelação, enobrecer o teu nome e quero também poder valorizar hoje para mim, para o meu rebanho, porque é extraordinário, é um memorial. Então, vamos parar aqui, irmãos. A gente vai dar continuidade a Montes da Judéia, tá bom? Essa parte a gente está indo um pouquinho mais com cautela, mas olha, estamos praticamente na metade do livro. 4 aulas, né? Eu pensei em dar 3 capítulos por vez, mas está indo bem. Eu acho que como eu disse para vocês, irmãos, meus professores de geografia foram muito bons, mas como o meu viés é mais pastoral, eu tento resgatar essa ponte, né? Pode ver. Dei a centelha, dei o caminho das pedras, o Felipe está todo... As ideias, né, Felipe? Os desfechos, e é isso que é legal, porque a gente simplesmente fala alguma coisa e Deus continua trabalhando no coração de vocês e trazendo mais luz, né? Então, o seminário ele é muito mais do que um momento de teologia, de academia, né? Podem ver que o nosso curso ele é para crentes, porque ele é um momento do quê? De piedade, de devoção. É academia, mas com coração pleno, com uma vida espiritual poderosa, numa prática atuante, né? Então, que Deus continue abençoando muito, muito cada um irmão. Tá bom, meus irmãos? Qualquer dúvida, me mandem antes por WhatsApp para que eu pesquise antes, porque, né, se eu não pesquisar antes, vai ser difícil responder em loco, né? Mas estamos aí para aprender juntos, tá bom? Alguma dúvida, algum comentário? Não, pastor. Beleza, pastor, sem dúvidas. Por enquanto. Obrigado, pastor. Isso mesmo. Então, eu que agradeço e que Deus abençoe os irmãos e que vocês tenham dias aí maravilhosos na presença do Senhor. Tá Amém. bom? Amém, Amém. pastor. Peguem firme na leitura, tá? Tá Não bom. deixem de ler, né? E fazer as tarefas que precisam. Deus abençoe, meus irmãos. Orem Tchau, por meus nós irmãos. e Boa noite. com prazer. Graças e paz. Graças e Fiquem com paz. Deus. Deus abençoe. Até logo, graças e paz.